Nessa aula, iremos estudar a regência verbal. Regência verbal nada mais é do que o estudo da ligação dos verbos com os seus complementos. Então, lembrando que os complementos verbais são objeto direto ou objeto indireto. Conforme esse complemento verbal, esse verbo será caracterizado como verbo transitivo direto, indireto, ou se não tiver o complemento verbal, ele será caracterizado como verbo intransitivo. E não esqueçamos também que temos os verbos de ligação, que em regra eles vêm acompanhados do predicativo do sujeito. Então, quando eu falo de regência verbal, nada mais é do que o estudo da predicação do verbo, né? Então, não confundamos aqui, quando eu falo em regência verbal, eu estou estudando a predicação do verbo, ou seja, eu estou estudando se esse verbo é transitivo, se esse verbo é intransitivo, ou se esse verbo é de ligação. E isso não se confunde com o predicado. Predicado é tudo aquilo que não for o sujeito. Então, por exemplo, se eu digo estamos estudando, quem estamos estudando? Nós. Sujeito aqui seria oculto. Então, como o sujeito é oculto, o que seria predicado? Se é tudo que não for sujeito, tudo isso aqui é o predicado. Estamos estudando, certo? E também não confundamos predicação com predicativo. Predicativo é um estado ou uma qualidade. E ele pode ser tanto referente ao sujeito como referente ao objeto. Portanto, eu tenho predicativo do sujeito ou do objeto, que seria essa qualidade ou estado a um desses dois. Bom, voltando lá, então, aos casos de regência verbal, por que nós estudamos essa regência verbal para alguns verbos? Porque esses verbos, conforme a sua regência, eles vão mudar o significado. E isso é muito importante, principalmente num texto em que eu aplico um verbo achando que estou dando um sentido para ele e por conta de uma preposição que não foi colocada, o sentido passa a ser outro. Bom, o primeiro verbo aqui que a gente merece destacar é o verbo aspirar. Vamos começar aqui com o verbo aspirar. Eu vou pegar exemplos mais simples para a nossa explicação ficar mais objetiva. Por exemplo, aspiro o ar puro. Né? Aspiro o quê? O ar puro, objeto direto. Aqui o verbo, então, é transitivo direto. Só que no sentido de aspirar, no sentido de respirar, portanto, ele é um verbo transitivo direto. Porém, se eu coloco aspiro ao cargo X, aspiro o quê? A quê? Ao cargo. Eu teria aqui o objeto indireto, porque ele vem aqui, no caso, acompanhado da preposição. Essa, inclusive, relembrando, é uma diferença entre objeto direto e indireto, é que o objeto direto não vem precedido de preposição, e o objeto indireto, sim. Então, aqui esse verbo seria transitivo indireto. Nesse caso, o mesmo verbo, ele mudou o sentido por causa da preposição a. Aqui ele está no sentido de almejar, de desejar o cargo, certo? Então, temos aqui a primeira regência do verbo aspirar. Bom, o segundo verbo, nós vamos lembrar a sua regência, ou, para quem não conhece, estudar a sua regência, é o verbo assistir. Vamos pegar um exemplo mais simples, né? Novamente, assisto ao filme, X. Nesse caso, então, já me adiantando, assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, no sentido de ver, de presenciar. O seu complemento, então, tem que vir precedido da preposição a, e aí ele indica o objeto indireto. É diferente de o médico
assiste o doente. Quando ele não vem precedido de preposição, ele é um verbo transitivo direto e ele está no sentido de ajudar. Ele ajuda o doente. Aqui ele é o objeto direto. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? Uma frase do tipo, o técnico tanto pode assistir ao jogador, como ele pode assistir o jogador. O problema é que por conta dessa preposição eu vou mudar o contexto dessa frase. Quando ele assiste ao jogador, ele está vendo, presenciando ao jogador. No sentido de assistir, no sentido de ajudar, ele ajuda o jogador, né? Bom, imagina o reflexo disso numa oração, num texto jurídico, né? Quando eu digo, por exemplo, que Joana assistiu o crime. O que eu estou dizendo com isso? Que Joana ajudou o crime. Se eu digo Joana assistiu ao crime, ela é testemunha, ela presenciou. Então, por conta de uma preposição, eu vou mudar o sentido dessa frase. O outro sentido do assistir é no sentido de caber, competir. Então, tais direitos não assistem a ele. Então, o que não assiste? Tais direitos, sujeito, não assistem a quem? A ele. Aqui eu tenho o objeto indireto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto. Nesse caso, ele está no sentido de caber, de competir, né? Então, mais ou menos a regência é a mesma regência do assistir, mas a interpretação é diferente. Assistir no sentido de ver também é um verbo transitivo indireto, e o assistir no sentido de caber também, só que aqui ele está presenciando e aqui está competindo. E o último caso de assistir é assistimos em Anápolis. Aqui está no sentido de morar, residir. Então, no sentido de morar, de residir, esse verbo é um verbo intransitivo, ele não pede complemento, porque em Anápolis aqui seria adjunto adverbial de lugar. Bom, vamos para outro verbo aqui. Então, revisando, assistir tem 4 sentidos, né? 4 significados. E conforme seus significados vai mudar a sua regência. O outro verbo é o verbo visar. O caçador visou o alvo. Ele visou o cheque. E visamos ao cargo X. Esse verbo aqui é muito usado no direito. O caçador visou o alvo, aqui ele está no sentido de mirar. Portanto, no sentido de mirar, ele é um verbo transitivo direto, porque pede objeto direto. O caçador visou o quê? O alvo. No sentido de vistar, ele também é um verbo transitivo direto, passar visto. Então, ele visou o cheque. Visou o quê? O cheque. Objeto direto, ele passou visto no cheque. E no sentido de almejar, desejar, ele é um verbo transitivo indireto, porque pede objeto indireto. Então, quando visamos a alguma coisa, ele é necessariamente um verbo transitivo indireto. Portanto, não visamos alguma coisa, visamos a alguma coisa no sentido de almejar. Outro verbo que devemos tomar cuidado é o verbo... Eu separei um verbo aqui, informar, mas não. Obedecer e desobedecer. São 2 verbos que usamos também muito no direito. Obedecer, desobedecer.
Bom, quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguma coisa. Então, eles desobedeceram aos pais, por exemplo, tá? Então, eles desobedeceram a quem? Aos pais. Portanto, a frase eles desobedeceram os pais estaria gramaticalmente incorreta, tá? Porque o verbo desobedecer pede objeto indireto acompanhado da preposição a, portanto, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Se fosse as leis aqui, vamos lembrar lá a questão da crase. Eles desobedeceram as leis. Para eu indicar essa preposição, eu teria que vir com a crase. A crase, lembrando, depois nós vamos ter uma aula só de crase, relembrando a questão da crase, ela é a junção da preposição a com o artigo a e com o acento grave. Já que eu tenho artigo a, e artigo é a palavra que define gênero, no caso feminino, eu tenho a primeira regra de crase. Eu não uso crase antes de palavra masculina, porque a crase é a junção desses três. Então, para eu indicar a preposição na palavra feminina, eu tenho que crasear essa palavra. Se não tiver com crase, estaria gramaticalmente incorreta. A mesma regra é para o verbo obedecer. Bom, outro verbo, preferir. Prefiro ler a escrever. Veja bem, quem prefere uma coisa a outra. O erro aqui gramatical é quando há complementos antes dos tipos prefiro mais uma coisa do que outra, ou prefiro mais uma coisa a outra. Portanto, preferir não admite construções do tipo do que, mais, enfim, isso aqui estaria errado, certo? O complemento do preferir com expressões desse tipo. Portanto, se você prefere uma coisa a outra. Tira o mais do que, certo? Prefiro o que? Ler. Prefiro a que? A estudar. Ele é um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Tá bom? Outros verbos aqui. Vamos lá. Outro verbo que merece a nossa atenção é o verbo esquecer e o verbo lembrar. Os dois têm a mesma regência aqui, a mesma construção dessa regência. Bom, o esquecer e o lembrar, se eles forem pronominais, eles pedem a preposição. Portanto, se não forem pronominais, não podem ter preposição. Exemplo, eu me esqueci. Olha aqui, se ele vier com pronome, dos fatos. Eu me esqueci dos fatos. Se tiver pronome, ele pede preposição de, certo? Se não tiver pronome, eu esqueci os fatos. Repetindo, se ele vier com pronome, ele pede preposição de. Se não tiver pronome, não pode vir com preposição, certo? Portanto, frase do tipo eu esqueci dos fatos estaria gramaticalmente errada. Portanto, repetindo, tanto esquecer como lembrar. Por exemplo, eu me lembrei dos fatos. Se eu não tiver o pronome, eu lembrei os fatos, certo? Repetindo, se fosse eu lembrei dos fatos, estaria gramaticalmente incorreta. O esquecer, então, ele pede preposição de se vier com pronome, se ele for pronominal. Se não for pronominal, não tem preposição, ele aqui é um verbo transitivo direto, certo? A mesma regra do verbo lembrar.
Vamos lá para o verbo custar. Primeiro exemplo do verbo custar. O remorso custava lágrimas ao criminoso. Então, o que custava? O remorso. Custava o quê? Lágrimas. Lágrimas a quem? Ao criminoso aqui não é objeto indireto. Ele complementa lágrimas. Não, desculpa. Custava o quê? Lágrimas. Custava a quem? Ao criminoso. Ok, objeto indireto. E aqui, lágrimas, objeto direto. Eu ia dizer que seria complemento nominal, mas nessa frase não seria. Então, o que custa alguma coisa a alguém. Esse custar está no sentido de acarretar. Então, o que acarreta, acarreta alguma coisa a alguém. Portanto, aqui ele seria um verbo transitivo direto e indireto com esses dois complementos. Agora, o custar, no sentido de ser custoso, e aí eu vou marcar isso aqui em vermelho, de ser custoso, ou seja, de ser difícil. Esse aqui é o detalhe. A coisa custosa, a coisa que é difícil, ela é o sujeito da oração, certo? Então, vamos pegar um exemplo de uma frase aqui. Frase do tipo: eu custei a entender isso. Custei a entender, é o que a gente usa mais, né? Quem custei? Eu. O que foi difícil entender? Isso. A entender isso aqui, ó, o isso é o que foi difícil entender, ele tá aqui acompanhando o objeto indireto. Essa frase gramaticalmente está correta, porque a coisa difícil é que é o sujeito. Então, se eu fosse analisar essa frase, custei a quê? A entender isso, eu teria que o objeto indireto é uma oração subordinada reduzida de infinitivo, né? Objetiva indireta, mas enfim, ela complementa essa frase aqui e ela seria o objeto indireto do custar. Bom, como que eu deveria resolver esse problema? Qual seria a frase correta aqui? Seria: custou-me entender isso. Aí sim, porque a coisa que é difícil, entender isso, né, que é custosa, virou o sujeito. O que custou-me? Entender isso. Custou a quem? A mim, objeto indireto. Então, nos dois casos, ele é um verbo transitivo indireto, mesmo que você coloque a frase gramaticalmente errada, né? Nos dois casos, ele é um verbo transitivo indireto, porque o acompanhamento é objeto indireto. O problema é que a coisa custosa é que tem que ser o sujeito, aqui não é. Aqui ela é objeto indireto. Então, eu teria que colocar um pronome para resolver esse problema aqui. Ele seria um verbo aqui pronominal, colocaria um pronome e o sujeito seria entender isso. Bem, outro verbo. Verbo proceder. Procedemos do sul. Tá no sentido de origem. Originamos do sul, né? Então aqui ele é um verbo intransitivo. Procedemos de onde? Do sul é um adjunto adverbial de lugar. Mas também eu posso dizer: procederemos à audiência ou procederemos ao debate. No caso do proceder, no sentido de começar, ele pede a preposição a. Aqui ele é um verbo transitivo indireto no sentido de iniciar, de começar. E por fim, nós temos seus argumentos
não procedem. Aqui está no sentido de ter fundamento. Então, no sentido de ter fundamento, ele seria aqui um verbo intransitivo. Então, não tem fundamento. Então, ele admite 3 regências, no sentido de origem e no sentido de ter fundamento. Ele é um verbo intransitivo e no sentido de iniciar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, você não diz, procederemos à audiência sem crase, né? Aí ela teria que ter crase, porque ele vem acompanhado da preposição no sentido de iniciar essa audiência. O verbo querer. As crianças querem o brinquedo, ou as crianças querem bem aos pais. São sentidos diferentes. No sentido de vontade, né? De desejar, ele é um verbo transitivo direto. Querem o quê? Esqueci do plural aqui, ó. Os brinquedos, objeto direto. Mas no sentido de gostar, de estimar, ele é um verbo transitivo indireto. Elas querem a quem? Aos pais. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Querem como aos pais? Bem, adjunto, adverbial, de modo, o modo como elas querem aos pais. Bem. Outro verbo que merece nossa atenção é o verbo simpatizar. 2 verbos, na verdade. Simpatizar e o antipatizar. Quem simpatiza ou antipatiza o faz com alguém. O que não se admite é o pronome. Então, a frase correta seria: eu simpatizo ou antipatizo com você. Ele pede a preposição com. Então, simpatizo com quem? Com você é o objeto indireto. Os 2 são verbos transitivos indiretos. O que não se admite é eu me simpatizo com você. Não pode ter pronome. Ou eu me antipatizo com você. Certo? Então, os 2 não são verbos pronominais. Então, eles não podem vir precedidos de pronome. E outros verbos menores aqui, para a gente fechar nosso estudo sobre regência, é o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Então, cheguei ao colégio. Ou cheguei, olha a crase aqui, ó, à faculdade. Portanto, mãe, cheguei em casa é uma frase gramaticalmente errada. Mãe, cheguei a casa. Porque o verbo chegar, ele é um verbo transitivo indireto quando o seu complemento for imóvel, né? Então, aqui, cheguei onde? No colégio, usando a palavra complemento com uma observação. Esses 2 não são complementos do verbo, tá? Os 2 aqui, cheguei onde? Ao colégio ou à faculdade, são adjuntos adverbiais de lugar, tá? Portanto, correção, falei errado aqui, o verbo chegar é um verbo intransitivo, certo? Verbo intransitivo. Quando seu complemento seria o imóvel, então ele é um verbo intransitivo. Outro verbo é o verbo fechando, verbo ir. Se eu vou presumo que eu vou voltar. Então, tanto eu posso irei a Brasília, como irei para Brasília.
Vamos nos adiantar aqui uma regrinha básica de crase. Será que aqui tem crase? Irei a Brasília, porque Brasília é palavra feminina. Você viu então que o verbo ir, nos dois casos, é igual à regência do verbo chegar. Ele é um verbo intransitivo. Brasília aqui, nos dois casos, seria adjunto adverbial de lugar, certo? O detalhe é que quando eu vou presume que eu vou voltar. Quando eu vou para, presume que eu vou ficar. Então, você não vai para o banheiro, você vai ao banheiro, certo? Bom, voltando lá, será que aqui tem crase? Regrinha básica da crase, macetinho. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Eu volto de Brasília ou volto da Brasília? Eu volto de Brasília. Então, não tem crase, irei a Brasília, certo? Agora, se fosse irei à Bahia, volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. Se fosse Bahia aqui, teria crase, certo? Bom, enfim, esses são alguns verbos básicos, né, da regência verbal que nós estudamos aqui hoje, para a gente atentar para essa questão do seu significado quanto ao uso do seu complemento. Ficamos nessa aula e depois teremos uma aula específica para outros temas.